Olá, turma! A gente começa hoje o nosso estudo da segunda unidade de Geografia e o nosso primeiro assunto dessa unidade é Geologia. Já estudamos, lá na primeira unidade, desde a noção das categorias geográficas de análise até o estudo da cartografia. Então, a gente começa essa unidade com o estudo, geologia, o estudo, do planeta Terra. Essa ciência que estuda a origem, a história, a estrutura do planeta. Nós já sabemos que a vida humana, ela é estudada a partir do tempo cronológico, É o nosso tempo, o tempo histórico, desde os nossos primeiros ancestrais até os dias atuais. O estudo do planeta Terra, ele vem a partir do tempo geológico, do surgimento do planeta até essa época recente. E para isso, os estudiosos dividiram esse tempo geológico, esse tempo de estudo da Terra, em eras. As eras, que eu coloquei aqui para vocês um quadrozinho, na verdade, vocês têm isso disponível, no livro, certo? Então, aqui é só mesmo para que a gente tenha essa noção. Um tempo geológico maior, que são chamados de éons, Aqui o Fanerozoico e o pré-cambriano, Observe que nessa tabela das eras geológicas, dessa divisão de todos os acontecimentos, desde o surgimento do planeta Terra, a gente estuda de baixo para cima. O período mais recente dessa era cenozoica é o período quaternário, é esse período que nós estamos vivendo, a formação das civilizações e constituição do tempo histórico, o surgimento aqui, na época do Holoceno, desses primeiros ancestrais. Observem que desde o período pré-cambriano até a era cenozoica, a gente tem todos os acontecimentos geológicos, desde o surgimento do planeta, aproximadamente 4,6 bilhões de anos, até esse surgimento das civilizações, aproximadamente aí 1 milhão de anos, ok? A gente precisa decorar? Não, a gente não precisa decorar. A gente só precisa entender que, como é um tempo muito longo, foram feitas divisões para um melhor entendimento, de cada acontecimento, do surgimento da vida. A gente observa aqui, cerca de 250 milhões de anos, os primeiros dinossauros, 200 milhões de anos, a fragmentação da Pangeia, que a gente vai ver daqui a pouquinho, há cerca de 135 milhões de anos, a extinção dos dinossauros. Desculpa aí, a tela apagou, mas faz parte, ok? Então, esse tempo geológico, o tempo de estudo do planeta Terra, dividido em eras geológicas, que são esses períodos que vai desde a era arqueozoica até a era cenozoica, que é essa era que estamos aí vivenciando no período quaternário. A era cenozoica, que foi dividida em 2 períodos, ok? A gente sabe que o planeta Terra, ele é constituído por sistemas. A atmosfera, essa camada, essa esfera de ar, de gases, a litosfera, a camada de rochas, de minerais, a hidrosfera, a camada de água, e a biosfera, que é a camada de vida. O planeta Terra vive numa consonância entre todas essas esferas. A gente sabe que qualquer alteração em qualquer uma dessas camadas afeta todo o sistema. Então, desmatamento, poluição do ar, a contaminação das águas superficiais, das águas subterrâneas, tudo isso vai ser um problema, para todas as esferas, desde a vida, até a camada de ar, de gases, por exemplo.
Então, os sistemas da Terra, que englobam aí essas 4 esferas, para a gente revisar a partir do momento que a gente vai estudar a estrutura interna da Terra, ok? E aí a gente vai começando aqui a estudar as camadas do interior da Terra. Na verdade, o interior da Terra, ele é dividido, o planeta Terra, perdão, é dividido numa área mais externa, que a gente chama de crosta terrestre, uma área intermediária que a gente chama de manto, tá vendo aqui? E uma área mais interna que a gente chama de núcleo. Professora, mas a gente fala crosta terrestre, a gente fala litosfera, como é isso? Na verdade, pode ser dividido de 2 formas. De acordo com as características químicas, o planeta é dividido em 3 camadas, que é a crosta, o manto e o núcleo. O que é que diferencia cada uma delas? A crosta terrestre, a camada mais superficial, observe que quando a gente pega aqui, ó, que a gente vai fazer esse estudo aqui, nesse perfil, aqui tá a crosta terrestre, tá vendo? Observe que a litosfera diferencia. A litosfera pega uma camada mais interna. Por quê? Porque a litosfera entra numa divisão, levando-se em consideração as características físicas do planeta. Então, crosta terrestre é essa camada mais superficial, formada aí pela crosta continental e a crosta oceânica, essa parte que fica aí embaixo das águas dos oceanos, perceberam? Aqui é a crosta oceânica, aqui nós temos a crosta continental e nós temos o manto, essa crosta terrestre que é formada principalmente por silício, alumínio e magnésio. Nós temos esse manto, que é essa parte, observe que o manto aqui, ó, essa parte intermediária, tá vendo? O manto, essa parte constituída por um material pastoso, incandescente, que a gente conhece como magma, né? Quando o magma, ele é expelido através das atividades vulcânicas, que a gente vai ver mais à frente, ele se transforma em lava, né? Quando ele chega à superfície. E essa parte mais interna, que é o núcleo. Então, de acordo com as características químicas, nós temos a crosta, formada por silício, magnésio e alumínio. Essa parte que tem uma espessura mais ou menos aí de até 50 quilômetros de profundidade. Nós temos o manto, que é essa parte intermediária, formado aí, né, pelo magma. Ele também é rico em silício e magnésio, né? E uma espessura aproximadamente de 2.900 quilômetros. E nós temos o núcleo, que é essa área mais interna, mais densa, com temperaturas mais elevadas, que tem uma espessura aproximadamente aí de 3.500 quilômetros, ok? Aqui dessa parte do manto até essa parte mais interna, e formada principalmente por ferro e níquel. Então, de acordo com as características químicas. De acordo com as características físicas, ela é dividida em litosfera. A litosfera, essa camada superficial, que ela chega a aproximadamente 100 quilômetros de profundidade, tá vendo? A astenosfera, que é nessa astenosfera que chega aí a cerca de 200 quilômetros, é sobre ela que se movimentam as placas tectônicas, que a gente vai ver, né, mais à frente. Aí nós temos a mesosfera, o núcleo externo e o núcleo interno, ok? Essa parte aqui da mesosfera, que é justamente onde tem aí essas correntes convectivas, que é justamente onde tem uma movimentação de acordo com as elevadas temperaturas desse material aqui do manto, e é por isso que tem esse movimento das placas tectônicas, certo? Então, essa é a diferença. Então, crosta, a parte mais superficial, manto, a parte intermediária e núcleo, de acordo com as características químicas, né, de constituição. O núcleo é formado principalmente por ferro e níquel, o manto principalmente por silício e magnésio, num material fluido, e a crosta formada aí por alumínio, silício e magnésio, ok? Então, esse é um estudo das camadas do interior da Terra. A gente vai agora falar um pouquinho da teoria da deriva continental.
A gente sabe que essa crosta terrestre, essa parte mais superficial, formada por continentes e oceanos, como a gente vê nos mapas atuais, nos planisférios, não era assim, né, há cerca de 200 milhões de anos. A formação externa do planeta foi sofrendo transformações, modificações. E lá no início do século XX, esse cientista, né, alemão, Alfred Wegener, perdão se eu estou, né, pronunciando o nome dele errado, ele, nos seus estudos, analisando o contorno atual dos continentes, analisando os fósseis que foram encontrados em diversos lugares, como, por exemplo, os fósseis, né, lá na Antártida, que eram fósseis de plantas tropicais, ou seja, significava dizer que essa área já tinha tido muito próxima à linha do Equador. Então, baseado nos seus estudos, Alfred, ele desenvolveu a teoria da deriva continental. Ele defendia que há cerca de 200 milhões de anos, o planeta Terra era constituído, né, por uma massa continental que inicialmente, chamada de Pangeia, essa única massa, que inicialmente ela tinha se fragmentado, ela tinha se dividido em duas partes, a Laurásia e a Gondwana, que seria essa parte aqui do sul, ok? Até obter a configuração atual. Mas qual foi o grande problema para a época? Ele não sabia dizer o que teria provocado essa fragmentação dessa crosta terrestre, essa fragmentação até a gente ter o planisfério atual, né? A configuração de todos os continentes da atualidade. Então, o estudo dele não foi aceito pela comunidade científica da época e ele foi considerado, inclusive, né, como tá alucinado. Só depois, na segunda metade do século XX, quando já se tinha tecnologia para estudar os fundos dos oceanos, para se estudar, né, de forma mais específica o interior da Terra, os fósseis, é que se constataram que ele tinha toda a razão. O planeta Terra, a crosta terrestre, ela vem se fragmentando, vem se movimentando por conta dessa estrutura da Terra. O manto, formado por um material pastoso, por conta das elevadas temperaturas e pressão, formam as correntes convectivas e, consequentemente, proporcionam a fragmentação do que eles chamaram de placas tectônicas, que são esses blocos rochosos que formam a crosta terrestre. E aí, né, determinaram a teoria da tectônica de placas. O que diz a teoria da tectônica de placas? Que essa crosta terrestre é formada por blocos rochosos, chamados de placas tectônicas, e as placas tectônicas, elas estão se movimentando sobre esse material pastoso, incandescente do manto, que é o que a gente conhece como magma, certo? Então, Alfred, lá no início do século XX, ele tinha toda a razão sobre o estudo aí, né, dessa superfície terrestre, ok? Aí aqui eu coloquei, né, um mapa, um planisfério, onde nós temos os limites das placas tectônicas, aqui representado. Não se preocupem se não tiver bom para visualizar no vídeo, mas eu acho que tá assim. A gente tem esse mapa também no nosso livro, certo? E aqui é só para a gente ter uma noção, ó, todos os continentes, né, que nós temos na atualidade. E aí nós temos essa fragmentação, essas placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas se movimentam na classificação de 3 movimentos. O movimento, ele pode ser convergente. O movimento aqui, ó, aqui nós temos um movimento convergente, tá vendo? As placas, elas se movimentam, essa placa indo-australiana, e aqui nós temos essa
Na verdade, aqui é uma subplaca dessa placa maior, né? Mas elas estão, a placa euroasiática, mas elas se movimentam nesse momento aqui, ó, no limite convergente. Observem, as placas se movimentam na mesma direção, aí chamamos de movimento convergente. Observe que a placa africana e a placa indo-australiana, nessa porção aqui, ó, movimento divergente. Observe que elas se movimentam em direções opostas, certo? E nós ainda temos os movimentos conservativos, que é quando as placas elas apenas deslizam, formam um atrito umas sobre as outras, ok? Então, só para a gente ter aqui uma noção. Eu já vou falar um pouquinho aqui sobre a placa sul-americana, na qual nós estamos aqui, né, inseridos, o território brasileiro. Observe que o território brasileiro, ele fica numa região intraplaca. O que significa dizer isso, Pro? Uma região intraplaca significa dizer que aqui no interior da placa, tá vendo? Aqui toda é a placa. Perdão, aqui já é outra placa. Aqui, e aí o Brasil tá numa região aqui, ó, intraplaca, certo? E nessa região intraplaca, observe que nós estamos distantes dos limites das placas, tá vendo? Isso significa dizer o quê? Que nós não temos atividades sísmicas, porque a gente já sabe que por conta desse movimento das placas tectônicas, nós temos atividades sísmicas, vulcânicas, terremotos, maremotos, ok? O que não acontece no território brasileiro, justamente porque nós estamos distantes dos limites das placas. Mas, eu estava assistindo lá o Jornal Nacional e eu vi que teve um tremor de terra em São Paulo, por exemplo. O que aconteceu? Na verdade, ocorreu um movimento no fundo do oceano, nesse movimento de placas, e o epicentro, o hipocentro, é onde ocorre o tremor, né, no interior da Terra, e o epicentro é onde essas ondas provocadas por esse movimento chegam na superfície. E aí, como foi um tremor de uma magnitude muito elevada, atingiu a costa brasileira, né, essa área litorânea, provocando aí esses tremores, causando esse pânico na população. Mas, na verdade, não é que o terremoto aconteceu aqui. O território brasileiro foi atingido por um terremoto que aconteceu, né, numa área mais distante, mas com uma grande magnitude, ok? O que é que a gente precisa saber sobre os movimentos? Aí eu coloquei aqui, tá vendo? O que eu expliquei lá no outro mapa. Ó, quando as placas elas se movimentam em direções opostas, é uma zona de divergências. É um movimento divergente, diverge, tá vendo? O contrário. Quando as placas elas se movimentam na mesma direção, é um movimento convergente. E aqui, o que é isso? Esse movimento, observe que uma placa está se movimentando para cá, outra placa está se movimentando para cá. Elas estão sofrendo um atrito, tá vendo? Não tem nem divergência, nem convergência. São os movimentos conservativos, os movimentos deslizantes. Então, o movimento pode ser divergente, pode ser conservativo, deslizante, ou pode ser convergente. O que é uma subducção? Uma abducção é justamente esse atrito que vai causar aí, né, a transformação, mas apenas por conta desse movimento de atrito. A subducção, observe, as placas tectônicas, elas têm pesos, densidades diferentes. O que é que isso significa? Nós temos aqui uma placa, observe, essa placa, ela voltou para o interior da Terra, tá vendo? Ela submergiu, por isso que subducção. É como se ela fosse engolida, entre aspas, para o interior da Terra. Essa placa tectônica, ela vai dobrar, ela vai soerguer, perceberam? Qual é a diferença? Essa placa, ela é mais pesada, ela é mais densa. Geralmente, as placas oceânicas, elas são mais pesadas. Então, aqui nós temos uma placa mais densa, mais pesada, que submergiu. E aqui nós temos uma placa mais leve que vai dobrar-se, que vai soerguer-se, vai formar aqui
cadeias montanhosas, pode formar. Foi o que aconteceu, por exemplo, aqui com a Cordilheira dos Andes. Observem, deixa eu voltar aqui para esse mapa também. A Cordilheira dos Andes aqui, ó, observem que aqui, se a gente ver aqui nessa legenda, é uma zona de subducção, tá vendo? Essa placa da Nazca com a placa sul-americana, elas sofreram movimento convergente. Observe que essa placa se movimenta para cá e essa para cá. Então, aqui teve um movimento de convergência. A placa oceânica, ela é mais pesada, ela submergiu. E a placa sul-americana, que é uma placa continental mais leve, ela dobrou-se. Formou aqui, ó, a Cordilheira dos Andes. Tá vendo? Uma zona de subducção. Nós ainda temos também, ó, as dorsais. Professor, o que é uma dorsal? Nós temos a dorsal mesoatlântica, por exemplo, aqui, ó, em formação. É essa área aqui no meio do Oceano Atlântico, devido a esse movimento da placa divergente, da placa sul-americana e da placa africana. Elas estão se afastando, perceberam? E aqui no fundo do oceano, por conta desse afastamento, está tendo erupção vulcânica no fundo do oceano e está se formando uma cadeia montanhosa aqui, que é chamada de dorsal oceânica. Nesse caso, é a dorsal mesoatlântica, certo? Ela está em formação por conta desse movimento divergente dessas placas, ok? Então, os movimentos das placas. E aí, aqui a gente vai para os tipos de rocha. Os tipos de rocha, na verdade, porque a gente está trabalhando, né? Crosta terrestre, a gente está falando de rochas. A gente já sabe que rochas são conjuntos de minerais, são agregados de minerais. E as rochas, elas se formam de diferentes formas. Nós temos as rochas magmáticas, nós temos as rochas sedimentares e nós temos as rochas metamórficas, que os nomes já são sugestivos. O que são as rochas magmáticas? O próprio nome já está dizendo, ó, magma. Surgiu da solidificação do magma. Nós temos as rochas magmáticas intrusivas e nós temos as rochas magmáticas extrusivas. Tá vendo o que tem aqui falando, ó? A solidificação do magma em profundidade, ou seja, lá no interior da Terra, que são as magmáticas intrusivas, internas, e também nós temos a solidificação na superfície, ou seja, externo. Teve o vulcanismo, esse magma chegou até a superfície por conta da diferença de temperatura. Vem de uma área muito quente, chega aqui na superfície, numa área mais fria, se solidificou, formou rocha, certo? Então, nós temos esses dois tipos de rochas magmáticas. Aqui eu coloquei um exemplo, né, nessa imagem que eu peguei aqui, o granito, que é uma rocha magmática, e o basalto, que também é uma rocha magmática. Uma formada em grandes profundidades e outra nas áreas mais externas, ok? As rochas sedimentares, o próprio nome já está dizendo, sedimentos. Se formou a partir de sedimentos de rochas. Por exemplo, essas rochas magmáticas que ao longo do tempo foram sofrendo a ação do vento, da chuva, foram se, desagregando, foram formando sedimentos. Esses sedimentos foram sendo transportados e foram sendo levados para as outras áreas. E lá foram sendo compactados. Consequentemente, foram formando novas rochas. Então, são as rochas sedimentares. Quais são os exemplos dessas rochas? O calcário, a argila. Quando a gente faz a nossa aula de campo, para Lençóis, para a Chapada Diamantina, a gente percebe que a Chapada Diamantina é, na verdade, um verdadeiro mosaico de rochas sedimentares. Quando a gente faz aquela subida, no Morro do Painácio, quando a gente faz aquela caminhada ali nas cachoeiras, no centro de Lençóis, naqueles bancos de areia, perdão, eu tinha esquecido o nome, que são rochas calcárias, inclusive das areias coloridas. Então, tudo isso ali, é um verdadeiro museu de rochas sedimentares. E existem também as rochas metamórficas,
que o próprio nome já está dizendo, metamorfismo. O que é o metamorfismo? Surgiu da transformação de outra coisa. No caso das rochas, das transformações de rochas que já existiam. E aí, as rochas metamórficas, eu coloquei aqui como exemplo, né, o xisto e mármore. Ardósia também é um exemplo de rocha metamórfica. Eu coloquei até aqui um quadro para a gente entender, ó, o tipo de metamorfismo, tá vendo? Um metamorfismo sobre pressão no interior e um metamorfismo de contato, perceberam? Aí aqui, por exemplo, o granito, que é uma rocha magmática, quando sofre, né, diferentes pressões, transformações, ela vai se transformar na gneiss, nesse tipo de rocha aqui, que é uma rocha metamórfica. Ela é a transformação do granito, né? O xisto, que é uma transformação do argilito, né? O quartzito, que é uma transformação do arenito, que já é uma rocha sedimentar. Mármore, que é uma transformação do calcário. A gente tem, inclusive, na nossa microrregião aqui, né, naquela área de Orolândia, grandes depósitos de mármore, que, inclusive, né, uma atividade econômica muito rentável, utilizada aí para diversos fins, e de grande extração aqui na área da região ali de Orolândia, ok? Então, só para exemplificar um pouquinho aqui das rochas metamórficas e as rochas existentes que foram, né, transformadas aí, resultando nessas rochas metamórficas, ok? Então, além dos tipos de rochas nessa crosta terrestre, que são as magmáticas, intrusivas e extrusivas, as sedimentares e as metamórficas, nós temos também as estruturas geológicas. Onde existem essas rochas, elas vêm de uma estrutura de formação do planeta, né? E aí eu coloquei aqui um perfil topográfico para a gente entender isso. Essas estruturas geológicas, elas são divididas em três: as bacias sedimentares, os dobramentos modernos e os escudos cristalinos. Observe, os escudos cristalinos são as áreas mais antigas, perceberam? De formação mais antiga, de solidificação do magma. Então, aqui nos escudos cristalinos, nós vamos ter a disponibilidade de quê? De rochas magmáticas, certo? Essas áreas, que foram as primeiras a se formarem, elas foram sofrendo a ação do vento, da chuva, né, dos agentes internos, do movimento das placas, foram se fragmentando. E aí, o que aconteceu? Esses sedimentos foram sendo transportados para as áreas mais baixas, formando aqui, ó, as bacias sedimentares. Foram compactando esses sedimentos, perceberam? Uma época mais recente, e aí foram formando essas bacias sedimentares. Inclusive nessas áreas de bacias sedimentares, onde tem muita formação dos combustíveis fósseis, né? E os dobramentos modernos são as áreas mais elevadas da superfície, são as áreas de, né, choque de placas tectônicas, de atividades vulcânicas, são as atividades mais recentes, observem. E aí, no caso do território brasileiro, nós não temos dobramentos modernos, porque nós não estamos numa área de choque de placas tectônicas, nós não temos vulcanismos, por isso que o nosso território, ó, só é constituído por escudos cristalinos, as áreas mais antigas, mais erodidas, tá vendo? De formação magmática, e as bacias sedimentares. Cerca de 36% do território formado por escudos cristalinos, 64% por bacias sedimentares, ok? Então, isso é o que a gente precisa saber sobre geologia, esse estudo da Terra, da formação da Terra, e espero, né, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar a Pro aqui no privado, ok? E a gente segue daqui a pouquinho com o nosso assunto de geomorfologia. Por enquanto, é a explicação de geologia e daqui a pouco a gente vai estudar a geomorfologia, a forma do planeta Terra, ok? Abraços, até o próximo vídeo.